Vamos lá então falar sobre a perspectiva da estequiometria. Não é tão cobrada assim comparado com a ideia de pilha ou a ideia de eletrólise aquosa, tá? Mas vamos lá. Para isso temos que entender a lei de Faraday. A quantidade de substância produzida numa eletrólise é proporcional à quantidade de carga que passa pelo sistema e à massa molar da substância. O que isso quer dizer? Quanto mais carga for incidida sobre a minha solução, mais energia será consumida e mais elementos, mais substâncias serão reduzidas e oxidadas. Beleza? É a lógica. Quantidade de carga será o quê? Q é igual a I vezes T. É o famoso kit. Você vê isso na física, tá? Intensidade da corrente vezes o seu tempo será o meu Q, que será exposto em Coulomb, né? Não, desculpa, em Faraday nesse caso. Q, quantidade de carga, em Coulomb mesmo, desculpa. Quantidade de carga. É porque 1 Faraday vale 96.500 coulombs. Então podemos trabalhar com ambos os dados. E a minha corrente, que será em amperes, e T em segundos, que será tratado. As questões adoram dar o seu tempo em minutos. Converte, tá? Constante de Faraday. 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs. E 1 Faraday é capaz de proporcionar carga para 1 mol de elétrons. Então, cuidado com isso. As questões adoram falar sobre cobre. Mas o cobre, para ele se reduzir, o cobre é mais 2. Então tem que ser 2 Faradays, porque é 2 mol de elétrons para cada 1 mol de cobre. Ok? Então 1 mol de elétrons equivale a 96.500 coulombs. Exemplo. Antes de mostrar o exemplo, tem gente que gosta de gravar a seguinte fórmula. Olha só. Você pegou aí a fórmula de que Q é igual a I vezes T, certo? Também foi visto que 1 Faraday vale quanto? 96.500 coulombs, certo? Então, eu tenho essas duas relações. Mas tem gente que, quando tem que descobrir a massa, ela faz tudo numa fórmula só, que é a famosa M é igual a E vezes T vezes I sobre 96.500. Eu não sou muito fã de fórmula, mas se você tiver que lembrar, só cuidado com uma coisa. O que é E? E é simplesmente a massa molar sobre a quantidade de elétrons que eu preciso. Então, se eu estiver falando de um íon que precisa de 3 elétrons, seria sobre 3 e assim por diante. Porque já a ideia de 96.500, isso aqui é proporcional para 1 mol de elétrons. Vou mostrar duas maneiras de resolver a questão, pela fórmula e sem a fórmula, beleza? Vamos lá então nessa questão. Sabendo que 1 Faraday é igual a 96.500 coulombs, o tempo em segundos, então eu quero o tempo, necessário para eletrodepositar 6,35 gramas de cobre, utilizando uma corrente de 2 amperes é... Então ele trouxe até a massa molar do cobre, né? 63,5 U, tá bom? Vamos lá o seguinte. Aí eu tenho as alternativas. Vamos interpretar. Vamos aqui para o nosso encodo. Eu quero 6,35 gramas de cobre. Vou colocar aqui no nosso cantinho. Rodrigo, eu posso usar a fórmula? Posso. A massa que eu quero, 6,35. O que é o meu E? Meu E vai ser 63,5 sobre 2. Meu tempo, vou descobrir. Minha intensidade de corrente elétrica, ele falou que era 2 amperes. Sobre 96.500. Concorda comigo que esse cálculo aqui ficaria meio chatinho? Para quem adora matemática à vontade. Eu sou mais da ideia da lógica. Como é que é a ideia da lógica? São 96.500 para cada 1 mol de elétron, certo? Mas aí que tá. Eu preciso de 1 mol de elétrons? Não. Porque 1 mol de elétrons é de acordo se eu precisasse de meio mol de cobre. Como assim? Vou excluir isso aqui. O meu cobre mais 2, ele tem que ganhar 2 mol de elétrons e se transformar em cobre zero, certo? 1 mol de cobre mais 2 transforma 1 mol de cobre zero. E isso são necessários 2 mol de elétrons.
Um mol de cobre zero vale 63,5 gramas. Mas eu preciso de 6,35. Olha a proporção. Se eu preciso de 6,35, eu preciso de uma proporção de dividido por 10. Então, daqui para cá, também é dividido por 10. Então, eu preciso de 0,2 mol de elétrons. O que isso quer dizer? Se 96.500 é para 1 mol de elétrons, quanto que é para 0,2 mol de elétrons? X. Ok? Vai ficar 96.500 vezes 0,2. Ou você pode deixar mais fácil. 2 vezes 10 a menos 1. Aí você faz 96.500 vezes 2, que vai dar quanto? 96.500 vezes 2 dá 180, né? 180. Só confirmar aqui. 96.500 vezes 2. 193, desculpa. Por que eu tô falando 180? 193 mil. Seria 000. Porém, eu tô 10 a menos 1. Então, é só 2 zeros. Então, deixa eu tirar esse ponto. 2 zeros. Então, seria 19.300. O que você pode fazer agora? Usa a fórmula do kit. Q é igual a I vezes T. Se a quantidade de carga que eu preciso é 19.300, com a intensidade de corrente 2, qual que é o meu tempo? O meu tempo é igual a 19.300 sobre 2. Rodrigo, eu odeio cálculo. Não se preocupe, vá lá na sua questão. Perceba que você tem alternativas. 19.300 e qual que é a mais próxima da metade? 9.650. Então, a resposta letra A, D. Aqui tem a resolução para vocês focarem. Olha que coisa bonitinha. Eu não gosto tanto da fórmula de M é igual a E vezes I vezes T sobre 96.500. Eu gosto mais da ideia lógica. Se você lembrar que um farad equivale a 96.500 coulombs, e que para isso é o necessário para reduzir 1 mol de elétrons, tudo vai se encaixar bonitinho. Beleza? E com essa perspectiva, praticamente encerrou a eletrólise. Essa próxima questão, que também tem aí para vocês, vou deixar para que vocês tentem fazer, mas eu vou trazer uma explicação. Unificado do Rio de Janeiro. Em uma cuba eletrolítica, utilizou-se uma corrente de 3 amperes para depositar toda a prata existente em 400 ml de uma solução 0,1 mol por litro de nitrato de prata. Então, você vai pegar, ver a molaridade que eu tenho de prata em específico ali dentro. Se eu tenho a concentração de nitrato de prata, eu sei quanto de prata eu tenho. Com base nos dados acima, podemos afirmar que o tempo necessário para realizar a operação foi próximo de... É bem simples, ainda mais que a prata, ela é mais 1. Então, eu passo de prata mais 1 para prata 0. O que eu vou pedir? Que vocês busquem fazer para testar a ideia de tempo. E lembrando que aqui está em minutos, né, a resposta. Então, você vai ter que converter. E a resolução vai estar logo após. Fechou? Fico aqui com eletroquímica. Próxima aula, fique ligado, propriedades coligativas.